tarde, pessoal. Obrigado por estarem aqui. Eu estou super feliz de ter sido convidado pela Suíça para palestrar aqui. Queria agradecer também a PUC por ter cedido o espaço. Super legal esse auditório que eu não conhecia. E, bom, eu sou... o Suíça exagerou um pouquinho. Na verdade, eu comecei a mexer com a internet em 94. Tá? Então, E aí, o que acontece é que a minha carreira na internet, ela me levou mais para o lado do servidor, embora eu sempre tive muito interesse em interface de usuário e coisas que acontecem do lado do cliente. E agora eu estou... bom, e por causa disso eu me afastei um pouco de JavaScript, bastante até, na verdade. Agora que apareceu o Node.js, eu me interessei seriamente de novo. E essa é uma apresentação a respeito do Node.js da perspectiva de um programador server-side, tá? Mas eu acho que ela vai ser útil para quem é programador client-side também, porque, na verdade, o Node.js é uma coisa do server-side e tem algumas coisas da cultura do server-side que a gente precisa ver como é que são, né? Enfim, aí as histórias, a minha história, tá? O que eu tenho, uma coisa que não está aqui, na verdade eu preciso atualizar esse slide, eu tenho muito orgulho de dizer que eu também sou um dos fundadores do Garoa Hacker Club. Quem já ouviu falar do Garoa Hacker Club? Então, hoje, pessoal, tem a festa de inauguração da nova sede do Garoa Hacker Club. É cair no metrô aqui, sair na estação Pinheiros, e vai ter festa, vai ter churrasco a partir das 5 da tarde, e vai ter balada à noite, VJs e tal, vai ser sensacional. Então, apareçam. O Hacker Club, o Garoa Hacker Club, para quem não conhece, é um hackerspace. Existem hackerspaces em Londres, Paris, Nova York, Berlim, São Francisco e São Paulo, lógico, certo? Então, nós criamos esse hackerspace já faz 2 anos e agora a gente acabou de se mudar para essa sede nova que é maior. Muito bem. Eu quero começar fazendo uma demonstração bem server-side. Na verdade, eu quero fazer uma outra coisa que eu acabei de preparar aqui nos últimos 30 segundos antes de subir aqui no palco, que é isso aqui, ó. Ó, esse código aqui, você pode ver que aparece 3 vezes console log, né? Então, uma hora ele diz que o tempo transcorrido foi tanto, uma hora ele diz iniciando, outra hora ele diz terminando. Eu gostaria de saber quem acha que vai aparecer essas mensagens na ordem. Iniciando. Só um detalhe que eu quero falar também, ó. Repara que o set timeout vai chamar a função ponta-tempo depois de 1000 milissegundos, certo? E essa linha 12 aqui é um laço que não faz nada, fica só esperando que a diferença entre a hora atual e o início seja 3 segundos. Então a pergunta é, quem acha que vai aparecer escrito iniciando, tempo transcorrido, terminando? Levanta a mão. Quem acha que vai aparecer tempo transcorrido, iniciando, terminando? Quem acha que vai aparecer iniciando, terminando, tempo transcorrido? Certo. Teve gente que levantou a mão em todas as alternativas, mas teve mais gente levantando a mão na última alternativa. Ótimo. Então vamos ver o que acontece de fato. Ó, aqui é que começa que talvez seja um mundo novo para muitos de vocês, certo? A linha de comando, certo? Não acreditem na propaganda da Microsoft, a linha de comando é sensacional, tá? Inclusive, um dos elementos da propaganda da Microsoft contra a linha de comando é o fato de que a linha de comando do Windows é a pior de todas. Então, se você só tem experiência com aquela linha de comando, você fala, puta, mas a linha de comando é um atraso de vida. Não, todas as outras linhas de comando são muito melhores do que aquela que o Windows oferece. Então, não se iluda, tá bom? Enfim, tanto o Linux quanto o macOS vem com o Bash, que é um console muito mais avançado do que aquela coisa tosca do Windows, onde, por exemplo, o autocompletar funciona de forma inteligente e útil, certo? E não como o Windows, que ele sempre incrivelmente consegue autocompletar com uma coisa que não tem nada a ver, que eu não quero e tal, né? Enfim. Mas então, o Node, ele permite que você rode programas, né? Assim, Node, um script JavaScript. E olha lá, então a galera mais numerosa é a galera que estava certa,
Agora, eu gostaria que uma das pessoas que levantou a mão, prevendo que ia aparecer nessa ordem, dissesse por que que acontece nessa ordem. Por que que ele não está cumprindo a promessa de chamar a função contratempo em um segundo, conforme está escrito ali? Oi? Porque o set timeout do bloqueio, o while bloqueio, a operação do set timeout acontece no próximo tempo, a partir daqueles 1000 milissegundos. Ou seja, como bloqueou por 3 segundos, ele vai executar, sei lá, 5 milissegundos depois de 3 mil, ou 1 milissegundo depois de 3 mil. Excelente. Eu gostaria de ter uma camiseta para dar de presente para você, mas eu não tenho. Parabéns. Como que é o seu nome? Como que é o seu nome? Miller. Muito boa explicação. Na verdade, essa explicação dele está 100% correta. Eu só queria complementar com um aspecto. O Node, assim como todos os interpretadores JavaScript padrão, são monothread. Ele só faz uma coisa de cada vez. Entendeu? Por isso que aquilo que o Miller falou está perfeitamente correto. O que acontece é que eu falo para ele, na linha 8 ali, você me chama essa função daqui a 1000 milissegundos, por favor, tá bom? Aí ele fala, beleza. Só que daí eu continuo fazendo coisas. Entende? Eu estou consumindo a única thread que tem. E aqui na linha 12, isso daqui é um absurdo, tá? Isso aqui é o chamado busy wait. É um total anti-pattern absurdo e um descalabro. Nunca use alguma coisa assim no Node.js, a menos que você queira sabotar uma instalação de Node.js, tá? Porque nesse tempo aqui, nesses 3 segundos, o Node.js não está fazendo mais nada. Entendeu? Toda a maravilha ultra concorrente do Node.js que consegue servir 5.000 requisições por segundo, nada. Nesses 3 segundos aqui, ele não vai fazer porra nenhuma. Vai ficar, entendeu? Dando as voltas nesse laço aqui, consumindo bastante CPU, inclusive, tá? Mas não vai fazer nada de útil. E aí, ele termina. E agora não tem mais, agora está disponível a thread para o Node fazer, tratar os eventos pendentes, certo? E o único evento pendente que tem aqui no caso é aquele set timeout, tá? Então esse é um ponto crucial de entender a respeito desse assunto. Esse assunto aqui, na verdade, é programação assíncrona. E a minha palestra, ela é um tutorial bem básico, assim, bem de princípios a respeito de programação assíncrona. Mas primeiro eu quero mostrar qual é a graça de programação assíncrona. Eu vou mostrar... Putz, será que eu tenho acesso à internet aqui? Oi? Tem um papel aqui escrito. Tá, vamos ver se isso dá certo. Sem chave. Porque SPNet Wi-Fi sem chave. Sem chave. E aí tem que ir no browser, é isso? Isso. Se a conectividade for muito lenta, é até bom para a demonstração. Se for inexistente, aí vai ser ruim. Vamos ver. Eu vou fazer o seguinte aqui, Eu vou abrir uma... Deixa eu botar aqui para eu começar. Temos um problema de incompatibilidade de diâmetros. Então, olha, eu tenho
um script aqui muito simples, que busca bandeiras de um site lá da CIA, um site americano da CIA, que é uma espécie de um almanaque abril, assim, um lugar que tem informação sobre os países do mundo, e o conteúdo desse site é domínio público. Então você pode pegar as bandeiras para seu uso, tá? Eu vou fazer um script aqui, vou rodar um script que vai baixar bandeiras desse site. Olha lá, tá vendo? Então as bandeiras estão aparecendo ali, uma por uma, tá? São 10 bandeiras que a gente abaixou, demorou 10 segundos, tá? Olha lá, atualizou aqui, beleza. Agora eu vou mostrar, essa foi uma versão síncrona do script. Agora eu vou apagar as bandeiras aqui. E vou baixar usando a versão assíncrona. Certo? Demorou 2 segundos. Em geral é assim nas demonstrações. A versão assíncrona leva 1/5 do tempo da versão síncrona. Tá? Muito bem. Então, esse é o motivo pelo qual a programação assíncrona é interessante, porque pelo jeito consegue um ganho muito grande de desempenho numa tarefa que envolve acessar coisas remotamente na rede ou servir coisas para clientes remotos na rede. Tá? Muito bem. Então, ó, o espírito... Bom, vamos lá. Todo mundo aqui já ouviu falar de Node.js, certo? O que tem os pontos fundamentais aqui, além de que ele usa o fantástico interpretador do Google chamado V8, é interessante que ele usa ECMAScript 5, e como ele roda no servidor e você escolhe as coisas que você instala no servidor, ao contrário do cliente, que você não escolhe o que as pessoas usam, você pode programar em ECMAScript 5 no Node. Isso é uma vantagem interessante, você começa a poder praticar coisas que no client-side não dá para usar plenamente, porque nem todos os browsers suportam. Tá? E o fundamental é que ele inclui bibliotecas para fazer programação de entrada e saída orientada a eventos. Tá? Então é assim, ó, se você pensar na arquitetura do Node, pensa no PHP, por exemplo. Tá? Esquece que está escrito Node ali por enquanto. Tá? O PHP, ele seria aquela caixinha onde está escrito runtime. Mais ou menos. Ele roda em cima de um servidor que é o Apache, em geral, né? Tá certo? E aí você teria um application framework em cima dele, por exemplo, para trabalhar no PHP, embora não seja necessário. O Node não, o Node ele inclui aquelas duas coisas no pacote, quer dizer, não tem nem como separar, ele é essas duas coisas junto, tá? Ele é um servidor, tá? E ele é um ambiente de runtime que tem uma linguagem, tem um interpretador, tem bibliotecas, API para você fazer coisas, tá? Então eu quero fazer uma outra demonstração, agora bem nesse espírito aqui. Quem sabe o que é essa figura? É um transistor, esse é o primeiro transistor, tá? Essa figura um professor que eu tive aula na Poli mostrou. Ele gostava dessa figura para explicar o seguinte: toda tecnologia quando começa, ela começa de um jeito meio primitivo. E esse é o momento para você aprender ela, que é mais fácil entender. Aqui, se você lê a descrição de como funciona um transistor, você vê as partes dele aí. Quando você pega uma caixinha preta dessas, na Santa Efigênia, você não sabe como é que é lá dentro, e muito menos quando você tem uma CPU com 5 milhões deles, certo? Então, enfim. Então, dentro desse espírito, eu quero fazer uma demonstração desse outro lance aqui, que é uma coisa que outras linguagens têm. Eu sou fã da linguagem Python, eu também gosto muito de Ruby. E Python e Ruby são duas linguagens que sempre tiveram um bom REPL. O que é um REPL? REPL é um console interativo que faz read, eval, print e loop. Ou seja, ele lê comandos, ele avalia os comandos, ele exibe o resultado dos comandos e ele volta e continua fazendo isso, né? Então, vou fazer uma pequena demo do console interativo do Node.
Então, eu estou aqui dentro do Node, ótimo. E aí, eu posso fazer o que, por exemplo? Eu posso definir uma função. Na verdade, como eu estou com preguiça de digitar, ainda mais porque o microfone não encaixa lá, eu vou copiar isso daqui. Então, eu acabei de definir uma função chamada agora, né? E a gente pode chamar ela e ver que ela exibe um resultado. Beleza, né? Muito bem. Eu posso também, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Olha lá, estão vendo? Está funcionando, né? O que é interessante é que isso aqui, como uma thread só, eu falei antes, né? O Node tem só uma thread, mas uma thread só não significa que ele consegue só fazer uma coisa de cada vez, porque na verdade o que está acontecendo é o seguinte: ele só está chamando aquela função naquele momentinho, quando dá o intervalo do timer, ele chama a função, executa, e daí ele fica em idle de novo, ele fica em ponto morto, aguardando comandos, tá? Tanto que eu posso fazer isso aqui parar, mas eu preciso de muita concentração e sangue frio. Então, pessoal, isso é uma demonstração do que é um sistema assíncrono. Parece que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, porque as operações são intercaladas, tá? Mas na verdade é uma thread só que está fazendo todo o serviço, tá? Muito bem. Então, e afinal, o que é programação assíncrona, né? Então, eu gosto de um exemplo inspirado em vários blog posts que eu já li e tal, mas esses desenhos lindos fui eu que fiz. O restaurante síncrono. Imagina que você tivesse um restaurante síncrono. Como é que seria? Acho que existem, na verdade. O restaurante síncrono é um restaurante que tem só um garçom, e quando você faz o pedido para ele, ele vai lá, entrega o pedido na cozinha e fica esperando o prato ficar pronto. Ele não faz mais nada enquanto o prato não ficar pronto, tá? E aí, ó, você vê que ele fica lá olhando, ele está um pouco nervoso e tal, né? Só que agora quem fica nervoso mesmo é o outro cliente que não está sendo atendido, tá? Então isso seria um restaurante síncrono, tá? O que é um restaurante assíncrono? Vocês conseguem ver a diferença? A diferença é esta, tá? O restaurante assíncrono tem um mecanismo, um protocolo, um sistema, uma campainha, alguma coisa que serve para fazer o garçom voltar na cozinha, para ver se tem coisas prontas, tá? Isso permite uma otimização fantástica do funcionamento do restaurante, tá? Que é, o garçom pode fazer um pedido, quer dizer, pegar um pedido, levar na cozinha e imediatamente atender a outra pessoa. Ele não precisa ficar esperando, certo? Por quê? Quando ficar pronta a comida, vai tocar o sininho e aí ele vai poder ir lá pegar, tá? Repara que a alternativa, se você não tem um mecanismo de callback, a alternativa para acelerar, para aumentar o desempenho do restaurante síncrono é contratar mais garçons, percebe? Por exemplo, nessa situação aqui, se eu tivesse 2 garçons, eu poderia ter um sistema síncrono perfeito. O problema é que 2 garçons custam muito mais caro do que um. E essa, na verdade, é a lição principal que o Node está mostrando para o mercado. Que antigamente, em alguns setores, soluções concorrentes eram sempre implementadas com threads. Ter mais threads significa contratar mais garçons. Cada thread consome memória, consome recursos escassos do computador, tá? E o Node está mostrando, na verdade está popularizando um estilo de programação que não foi inventado pelo Node, é uma coisa clássica, existe há muitos anos. Tanto em Python quanto Ruby existem bibliotecas robustas com mais de 10 anos de idade para fazer programação assíncrona, nessas linguagens também. E
também em C, Java, etc. e tal, só que o Node está divulgando mais esse paradigma, que é o paradigma de, em vez de ter várias threads para fazer coisas ao mesmo tempo, trabalhar de forma assíncrona para fazer com que uma thread faça o serviço que parece ser de várias threads. Tá? Isso daqui, o sininho, corresponde ao conceito do callback, que vocês todos que trabalham com client-side e server-side, sei lá, todo mundo que trabalha com JavaScript sabe esse conceito do callback. Né? Só que, para quem está mais acostumado no server-side, para quem aprendeu a programar PHP ou mesmo Python, Ruby, Java, o jeito que se programa server-side, em geral, não envolve muitos callbacks, a menos que você esteja fazendo programação assíncrona. E o Node meio que obriga você a fazer programação assíncrona. Tá? Bom, agora é o seguinte, eu vou mostrar alguns exemplos, outros exemplos assim, extremamente simples, para a gente ter uma ideia do funcionamento disso aí, no detalhe. Tá? Então, por exemplo, esse exemplo aqui é o Hora.js. Vamos ver como é que funciona o Hora.js. Tá? Então é assim, ó. Você viu como é que funciona? Ele vai mostrando a hora até que... primeiro ele escreve TecniC para encerrar, depois ele vai mostrando a hora sucessivamente. Tá? Então, o ponto principal aqui é ver que essa saída, essa mensagem técnica Ctrl+C para encerrar acontece antes da primeira, certo? Por causa daquela história, independente até do tempo que está escrito ali no set interval, mas por causa da questão da thread. Então, essa thread tem que ser terminada antes de qualquer outra coisa, antes que qualquer outra coisa possa acontecer. Em particular, se você botar set interval 0, mesmo assim, o TecniC para encerrar vai aparecer primeiro. Tá? Bom, aqui é um outro exemplo. Estão vendo como é que está acontecendo? Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Olha, deixa eu pegar o meu laser aqui, Steve. Então, o que está acontecendo é que tem a função exibir indentado e a função exibir. A função exibir indentado mostra a hora com 2 tabs na frente, tá? Isso mostra como que você, mesmo com uma thread só, consegue dar a ilusão de estar fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Certo? Os intervalos são diferentes. A da esquerda é sempre de 1 em 1 segundo, pelo menos a tentativa é. A da direita, às vezes aparece 2 vezes porque ela está com 700, né? Enfim. Algumas vezes aparece 2 vezes dentro do mesmo... antes da outra. Vamos lá. Esse aqui é um outro experimento onde uma das funções sorteia o intervalo até a próxima chamada dela mesma. Tá vendo? Então realmente dá a ilusão de você estar com 3 threads, né? 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tá? E aí é interessante ver como que isso é implementado. Né? As 2 primeiras, tanto a exibir e a exibir indentado, elas têm certo intervalo definido aqui no início, mas a terceira eu chamo exibir mais indentado, e a exibir mais indentado sorteia um número de 0 a 2.999. Então, vai ser aproximadamente de 0 a 3 segundos o atraso. E aí ela exibe e depois usa o set timeout para se chamar de novo. Tá? Pergunta: isso daqui é uma chamada recursiva? Sim ou não? Quem acha que isso aqui é uma chamada recursiva, levanta a mão. Quem acha que não é uma chamada recursiva, levanta a mão. Beleza, quem levantou a mão, alguém quer falar por que não é uma chamada recursiva? Embora eu esteja mencionando a função aqui dentro.
Oi? Exatamente, muito bom. Como é o seu nome? Tiago. Tiago falou a coisa essencial. Quem está chamando essa função, nesse ponto aqui não tem nenhuma invocação de função. Não tem abre e fecha parênteses depois do nome da função aqui. Isso não é uma invocação de função, por isso que não é uma chamada recursiva. Quem vai chamar essa função eventualmente é o Node.js, é o mecanismo do timeout. Na prática, é o Node que vai chamar isso para tratar o evento do set timeout. Né? É isso aí. Bom, esse exemplo eu acho interessante porque ele é muito, ele mostra uma característica do Node, que é assim, antigamente na documentação do Node, o Ryan Dahl, que é o cara que criou o Node, ele falava que o Node tinha sido inspirado pelo Twisted, que é um framework que existe em Python para programação assíncrona, e pelo Event Machine, que é um framework para Ruby de fazer programação assíncrona. Tá? Só que o Node permite fazer programação assíncrona de modo mais eficiente do que é possível fazer com Twisted e com Event Machine, por causa de uma coisa: a API do Node é radicalmente assíncrona. O que quer dizer isso? Por exemplo, a função stat, tá? Aliás, para quem nunca viu o código Node, eu preciso explicar umas coisas, tá? O JavaScript nunca teve um mecanismo de importação de módulos, porque você linkava os vários scripts no seu HTML, e então eles se comunicavam através desse ambiente do HTML, certo? Só que na hora que você tira o JavaScript do browser, precisa ter um mecanismo de importação de módulos, certo? Que nem require, import e outras coisas que tem em várias linguagens. Tá? O Ryan Dahl copiou mais ou menos a função require do CommonJS, e então ela que serve para carregar módulos. Tá? Então aqui estou carregando um módulo chamado fs e um módulo chamado util. Tá? Muito bem, vamos ver o que faz essa função. Bom, o que ela faz é o seguinte: ela mostra os dados do arquivo stat.js, que é, enfim, um outro arquivo que tem aí, tá? Ou seja, stat é uma função do sistema, é uma função da API POSIX, que é a API meio padrão que todas as máquinas Unix, sejam Linux, ou FreeBSD, macOS, etc., implementam essa API. E o Windows, a partir do Windows NT, implementou uma boa parte da API POSIX. Essa API POSIX tem uma série de chamadas padrão. Uma delas é a stat. Stat te dá metadados sobre um arquivo. Tá? Então, o que ela te devolve é, enfim, dados que identificam o arquivo no file system, o código, o identificador do dispositivo, o modo, etc. e tal, quantos blocos, o tamanho e tal. 8 blocos de 4K. Né? E a data do último acesso, a data da última modificação e a data da criação. Tá? Posso que algumas pessoas nem sabiam que tinha registrado a data do último acesso. A data que a última pessoa olhou para esse arquivo está registrado lá também. Muito bem. O que acontece? Isso são poucos bytes que estão vendo do disco, vocês concordam? Eu estou querendo simplesmente... a chamada eu passei para ele o nome de um arquivo, ele vai me devolver esses metadados aqui, que é basicamente um objeto JavaScript com aqueles dados aqui, certo? Então, tipo, é uma chamada que devolve 200 bytes do disco. Isso aqui é muito rápido, certo? Isso aqui é instantâneo, né? Muito bem. Tá vendo? Não dá para ver o tempo que demora. Mas, na escala de tempo que o Node.js trabalha em seu modo assíncrono e monothread, qualquer coisa que envolve acesso a disco é muito lento. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, tá? Então, eles são tão radicais que eles fizeram a versão assíncrona do stat. Muito embora a stat seja uma função que meramente retorna uns 200 bytes do disco, ele tem uma versão assíncrona. Ele não acessa a rede, ele não lê megabytes e gigabytes, não. Ele devolve pouquíssimos dados e ele acessa só o disco local, e mesmo assim
tem uma implementação assíncrona. Tá? Então, essa atitude radical do Node.js é que faz com que você consiga desenvolver sistemas muito eficientes com ele, porque você encontra APIs assíncronas para fazer até mesmo coisas que você acha que poderiam ser muito simples. Tá? Na verdade, eu vou até pular uns slides, depois de repente eu volto, mas é porque agora eu percebi que o gancho bom de falar isso aqui. Dá muito trabalho fazer as coisas no Node.js, tá? Não se iludam, tá? Aliás, em particular, eu vou dar a seguinte dica. Se você nunca programou em server-side, e você é um cara de client-side que quer passar a programar em server-side também, e acha que o Node.js é uma boa oportunidade, não é. Tá? Só porque é uma linguagem que você domina? Sim, mas o paradigma de programação assíncrona é muito mais difícil do que o que a gente faz normalmente em server-side. Tá? Então eu recomendo que você estude PHP ou Python. Tem frameworks simples em Python, como por exemplo o Web2Py, Web2PY, que é um framework muito legal que você consegue ter resultados em poucas horas de estudo, você já está fazendo coisas. Eu recomendo que você aprenda outra linguagem server-side, porque o problema não é a linguagem, o problema é o modo de programar. Programar assíncrono é difícil pra caramba, tá? E então não é uma boa porta de entrada para a programação server-side. Mas assim, o que você ganha com todo esse trabalho? Aí é que tem isso daqui, são figurinhas que eu fiz para ilustrar um texto que o Ryan Dow fala num dos primeiros videocasts que eu vi sobre o Node, tá? Ele fala o seguinte, ó, pensa no mundo de uma CPU moderna, tá? Ela trabalha 2 GHz, sei lá, 2,5 GHz. Ela trabalha com ciclos muito rápidos, certo? Ela consegue realmente efetuar milhões de instruções por segundo. Porém, é o seguinte, quando ela precisa acessar dados fora dos seus registradores internos, ela precisa esperar esses outros sistemas, tá? Então, por exemplo, tem o cache L1, que foi criado justamente para dar um jeito de fornecer informação mais rápido para a CPU. Então ele faz a seguinte analogia, pensa que você está trabalhando na sua mesa, tá? Por exemplo, você está lá programando, e aí você esqueceu de alguma informação que você vai precisar usar no programa. Se essa informação está num papel em cima da mesa, é como se você estivesse acessando o cache L1. Entendeu? Você interrompe rapidamente o seu trabalho, mas não demora tanto assim. Agora, se você precisar abrir uma gaveta para pegar o papel, já é como se você estivesse acessando o cache L2. Tá? Se você precisar acessar a RAM, é como se você fosse buscar um papel no armário. Tá? Você realmente vai interromper as suas tarefas. Agora você vai levantar, vai lá, provavelmente você vai querer tomar um cafezinho também. Aí você encontra um amigo no bebedor e tal. Aí, né? Bom. Agora, isso é a RAM, hein, pessoal? Acessar a rede, ele faz a seguinte analogia. É como se você fosse buscar um papel lá no Japão. Tá? Você vai lá, pega o papel e volta. Aí você fala, mas isso é exagerado pra caramba. Não é exagerado, tá? Aliás, eu vou fazer uma coisa que está me irritando há muito tempo. Esse slide está com um 0 a menos. Pessoal, olha a escala de ciclos de CPU. Para acessar o cache L1, a CPU gasta 3 ciclos. Para acessar o cache L2, 14 ciclos. Para acessar a RAM, 250 ciclos. Para acessar o disco, ela fica esperando durante 41 milhões de ciclos. Percebe? Então, o stat, embora pareça uma coisa tão rápida que é instantânea para os nossos olhos, para a CPU é uma demora insuportável. Se ela não estiver fazendo mais nada, ela vai perder a chance de fazer muita coisa. 41 milhões de ciclos se foram porque acessou o disco. E se for a rede, é tipo 6 vezes mais do que isso. Claro que isso aqui são dados aproximados, né? Mas se você começar a pesquisar,
dados reais, você vai ver que a ordem de grandeza é essa mesmo. Então, na verdade, a analogia do Ryan Dow, ela não é exagerada, ela até é desproporcional, porque se você fizer a conta de 250 e 41 milhões, a história de pegar o papel para acessar a rede é mais parecida com ir até a Lua e voltar, entendeu? Porque é uma questão de dias, não é uma questão de um dia ou dois, tá? Então, pessoal, tem aqui o link. Essa palestra, bom, já tem até no meu SlideShare uma versão um pouco mais antiga dela, mas depois eu vou publicar ela também aqui, essa nova. Mas está aqui no YouTube o vídeo do Ryan Dow, onde ele fala essa história, que é um vídeo bem legal, tá? Então, pessoal, é por isso que faz sentido, agora voltando para aqueles pedaços que eu pulei, faz sentido que o stat seja assíncrono, entendeu? Porque enquanto o File System não devolve essas míseras informações aqui, ó, vou mostrar o stat, bom, é igual, a saída é igual, eu vou rodar o stat agora, tá? Mas enfim, o que acontece é que enquanto o File System demora lá os seus 40 milhões de ciclos para devolver a informação, a thread do Node.js não está parada, ela está fazendo outras coisas, tá? Mas, né, enquanto que esse código aqui é bem facinho de entender, uma coisinha embaixo da outra, esse daqui já é bem osso, certo? Eu, como professor, sei que se eu estou ensinando a programar, para pessoas que nunca programaram, talvez eu demore semanas para conseguir explicar adequadamente os conceitos necessários para o cara entender esse código. Esse daqui, questão de minutos. Esse daqui, semanas, né? Porque tem uma função dentro da outra, certo? E, enfim, aí tem que explicar o que é o callback, o que vai acontecer, daí a programação assíncrona, são todos esses conceitos novos aí, né? Tá. Esse daqui é um outro exemplo que mostra uma outra coisa que tem na API POSIX, né, no sistema, enfim, no ambiente Unix clássico, que é o lance de você ter sinais de interrupção, por exemplo, né? Então é assim, ó, tá? Olha o que acontece. Nesse caso, ele não aborta simplesmente. Quando eu dou Ctrl C, ele faz o seguinte, ó. Vamos entender como é que isso aqui funciona, ó. Aqui tem uma observação legal que eu aprendi num livro que eu vou mostrar para vocês no último slide, ou no penúltimo, que é o seguinte, tá? Quase tudo da API do Node tem a convenção de que você tem um ou mais argumentos e depois o callback. O callback é sempre a última coisa, tá? Mas as APIs que o Node incorporou do browser, como por exemplo o setInterval, não segue essa convenção, tá vendo? No setInterval, o callback vem primeiro e depois o valor, né? Enfim, só um detalhe que vale a pena perceber. Mas aqui é o seguinte, né? Eu estou chamando a hora a cada 100 milissegundos, com o setInterval aqui, esse exibir, tá? E para interromper, em vez de simplesmente o Ctrl+C matar, eu posso interceptar isso daí como? Eu tenho um objeto chamado process. O process no Node é o ambiente básico, é como se fosse o browser, quando você está rodando o navegador, o JavaScript dentro do navegador. Então, esse objeto process, ele tem, por exemplo, um método chamado on, que permite que você registre funções de callback para vários eventos que ele emite. Um desses eventos chama-se seguinte, que é o Signal Interrupt, que é o que, quando você dá Ctrl C, na verdade, não é que isso automaticamente mata o seu software. O sistema operacional manda um sinal para o software para que ele morra, tá? E se você tratar esse sinal, você pode fazer alguma coisa diferente. Por exemplo, você pode fazer isso aqui, ó. Tá vendo o que eu fiz? Vou rodar de novo, ó. Ele diz que detectou, mas não faz nada. Aí a próxima, aí ele morre, certo?
Então, vamos ver como é que é o código desse. Olha só que interessante. A primeira vez que acontece o seguinte, vai ser chamado esse callback. Esse callback vai dizer que o seguinte foi detectado e ele vai registrar, usando o mesmo método on, uma nova função, que é uma função que efetivamente encerra o processo. Tá? E aí o que é interessante é o seguinte, na segunda vez aparece de novo o escrito seguinte detectado. Por quê? Na verdade é que essa arquitetura aqui do process on, você pode pendurar quantos handlers você quiser para cada evento, entendeu? Você fala... Então, quando acontece o determinado evento, o seguinte, na verdade vão ser chamadas duas funções. Vai ser chamada, a primeira vez, né? Na verdade a primeira vez vai ser chamada só essa função de borda verde, porque só ela que existe naquele momento, tá? Mas quando eu apertar Ctrl C de novo, aí essa função da borda verde já terá sido executada e ela registrou essa outra função dentro, tá? Então daí, na segunda vez vai ser chamada a primeira função, que vai fazer, não só vai aparecer seguinte detectado, como vai registrar de novo inutilmente aquela outra função interna, mas o mais importante é que a função interna vai ser chamada também. E quando ela for chamada, vai interromper o processo com a chamada exit. Tá? Então, ó, esse é o funcionamento disso aqui. Ó. Então, eu chamei agora a função verde. Daí, aqui, quando eu fizer isso de novo, vai chamar a função verde e a função roxa. Tá? Agora, veja bem esse outro caso aqui, ó. Vamos ver como é que funciona esse. Ó. Ah, não, peraí, tem que mudar aqui. Isso aqui é o seguinte 3. Ó. Não. Ixi, eu fiz besteira. E agora nunca mais vai morrer. Eu editei alguma coisa. Eu editei alguma coisa errada. Eu fiz alguma besteira nesse código. Sim. Peraí. Tá. Beleza. Agora deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, você falou exit no terminal, não dá para fazer isso, porque eu não estava rodando o console interativo do Node. Entende? Então, aqui eu tinha que realmente usar um outro... Bom, deixa eu ver o que eu fiz errado. A gente comete esses erros para vocês perceberem que não é um filme, não é que está tudo gravado e tal. Vamos ver. Ah, é. Mas espera, por que isso aconteceu assim? Estranho. Então, peraí. Sim, então, peraí. O Vidas está com parâmetro. O Vidas não pode ser com parâmetro. Vamos olhar o código do jeito que eu tenho aqui. O que eu tinha aqui? Eu passava constrói... constrói e terminar. Não, é isso mesmo. Não. Nossa, isso aqui está totalmente diferente do meu slide. Então, peraí. Esse slide aqui é uma imagem, para ficar colorido, bonitinho. Bom, peraí. Eu modifiquei isso aqui quando eu estava dando uma aula outro dia e acabei quebrando, mas vamos voltar ao que estava aqui. Deixa eu explicar
como que isso aqui está sendo feito e depois a gente implementa lá. Na verdade é só o lance do constrói, terminar vidas, é isso aqui. É isso aqui. Vamos lá. É isso. Então vamos lá. Vamos entender isso. Ó. Vou fazer para vocês verem. Tá? Então eu dou Ctrl C, ele fala, falta 2 vidas. De novo, falta 1 vida. De novo, falta 0 vidas. Certo? Bom, primeiro eu preciso fazer um pequeno comentário, tá? Eu sou um cara que gosta de estudar linguagem de programação, já estudei muitas e JavaScript é uma linguagem que eu coloco na categoria das linguagens traiçoeiras, tá? E por isso eu tenho pouca paciência, na verdade, com JavaScript, porque eu perco muito tempo debugando coisas que são totalmente idiotas, porque em outras linguagens não acontecem. Uma delas é a forma como isso aqui estava se comportando antes, certo? Pelo amor de Deus, como assim? Eu não declarei uma variável e o resultado é que eu tenho none, que é not a number. Entendeu? E o programa não para. É insano isso aqui, tá? Isso aqui não é normal, tá? Em Ruby, em Python não é assim. Essas linguagens param o seu código quando tem uma variável que você nunca mencionou, não declarou, não inicializou, não existe. Essa coisa do undefined é muito imbecil, tá? Sim, outras linguagens não têm, não precisam e ninguém sente falta disso. É uma ideia idiota, tá? Mas vamos lá. O que faz essa chamada aqui? Como é que esse caso aqui funciona? Tá? Que é interessante que eu não tenho nesse caso uma variável global chamada vidas, mas evidentemente você está vendo que o valor dessa variável está sendo mantido e atualizado ao longo da execução do programa, certo? O que faz essa chamada? Essa chamada aqui, ela não é um mero passar o nome de um callback, porque eu estou invocando uma função. Quando eu invoco essa função, eu estou construindo um novo objeto função, que é essa função chamada terminar aqui dentro. E eu estou passando um parâmetro, que é esse vidas, construindo essa função e devolvendo ela. Então, o resultado dessa invocação é como se aqui aparecesse a função terminar. Mas uma versão específica da versão terminar, que tem uma memória de um número 5. Tá? Então, ou seja, a função constrói terminar, constrói e retorna uma função sob medida. Só que essa função sob medida tem uma coisa que em computação se chama-se variável livre. Eu li vários blog posts a respeito de sistemas de closures e tal, nós estamos falando disso aqui agora. E eu não entendi direito, até que eu fiz uma disciplina de computação na USP, onde o professor ensinou esse termo, variável livre. Variável livre significa, é uma variável que é referenciada no corpo de uma função, mas não é uma variável local da função e nem é passada como parâmetro. Tá? Esse conceito é muito importante. Por quê? Quando o interpretador ou o compilador encontra uma definição de função que tem variáveis livres, para que essa função possa ser chamada depois, ele precisa preservar essas variáveis livres em algum lugar. O valor que essas variáveis tinham na hora que a função foi chamada. Esse lugar chama-se closure. Então, uma forma de entender o closure é que o closure é um puxadinho no escopo da função, que agrega as variáveis livres. Tá? Todo mundo conhece o conceito de escopo, de funções, mas quando você tem linguagens que permitem criar funções em tempo de execução,
a regra simples de escopo que você aprende estudando Pascal ou C não resolve esse problema. Porque tanto em Pascal quanto em C não acontece isso aqui. Em C nem é permitido definir uma função dentro de outra, então acabou. A sintaxe já não permite. Em Pascal padrão não é possível definir uma função dentro de outra, mas não é possível devolver uma função como resultado. Então também não acontece. Em Java, funções nem são objetos, não tem como passar funções como parâmetro e nem devolver funções como resultado. Então em Java isso também não acontece, tá? Mas em Ruby, Python, PHP e JavaScript tem esse conceito, tá? E Lisp e outras linguagens interessantes também tem esse conceito, tá? O conceito a closure é uma coisa que embrulha a função e um escopo estendido da função que inclui os valores ou melhor, não os valores, inclui as variáveis livres, inclui acesso às variáveis livres, para que a função possa ser resolvida depois, possa ser invocada depois. Então, o lugar onde está preservada a memória de quantas vidas tem sobrando é a closure. Não é uma variável global e nem é uma variável local da função terminar. Tá? Então, já vimos essa parte aqui. Tá? E, finalmente, essa aqui é a parte final, é a seguinte. Uma coisa que me irrita profundamente, olhando como que é feito o hype de Node.js, é que tem exemplos como esse, tá? É tipo assim, o cara, não, porque você pode fazer um servidor HTTP em 7 linhas de código, mas você não precisa fazer em 7 linhas de código, tá? O cara que fez isso aqui, ele estava querendo ser bacana, só para dizer que dá para fazer em 7 linhas de código. Porque, na verdade, se você fizer com mais linhas de código, fica mais fácil de entender. A primeira coisa que eu faço aqui é demonstrar que essa construção aqui, muito louca, ele está fazendo... Primeiro, ele está criando um objeto servidor, que está implícito aqui. É o resultado dessa chamada aqui, que depois ele chama o método listen desse objeto, mas não dá para ver ele. Então fica difícil de entender o código. Tá aqui uma dica de como programar Node e JavaScript em geral de um jeito mais legível, tá? Dê nome às coisas, tá? Então, eu criei um servidor e depois eu chamo listen no servidor. Olha como fica mais fácil de entender, certo? Segunda coisa, funções anônimas. Pessoal, funções anônimas têm um grave defeito. Elas não têm nome. Como você vai depurar um código cheio de funções anônimas? No traceback vai dizer um número hexadecimal lá, entendeu? Parem de usar funções anônimas, gente. Só porque dá para usar não quer dizer que seja uma boa ideia usar funções anônimas, tá? Então olha só que legal. Eu pego, fica mais evidente como que é a API do Create Server, certo? Create Server é alguma coisa que eu chamo passando um callback, que é uma outra função que eu dei um nome para ela aqui, certo? Muito bem. Enfim, isso era o que eu tinha para falar. Existe todo um ecossistema de Node.js aí, mas eu já extrapolei o tempo. O que é importante entender, é um produto experimental, tá? Então se você trabalha numa empresa meio conservadora, em que o seu chefe vai te mandar embora se precisar refazer trabalho, é melhor não usar o Node por enquanto, porque o fato dele ser instável não quer dizer que não dá para usar em produção, mas significa que se você usar em produção, daqui a uns meses, quando sair uma nova versão, as APIs podem não bater e você pode precisar reescrever partes do seu código para continuar sendo compatível. Essa é a principal instabilidade que existe nas versões pares do Node. Não é que elas crasham toda hora, não é isso. A API é instável, tá? Ou seja, o aplicativo que você desenvolve hoje pode não funcionar na próxima versão do Node, tá? Bom, existem frameworks para você fazer sites completos, como o Express e outros, tá? É comparável ao Flask ou Sinatra, que são considerados micro-frameworks na comunidade Python e Ruby. Não tem nada tão completo quanto o Django ou Rails, e eu acho que um pouco faz sentido, tá? Porque eu acho que, se você está pensando em fazer um site inteiro que você faria normalmente em Cake PHP ou Django ou Rails no Node, talvez você esteja perdendo tempo.
O Node é mais legal para você otimizar a parte real-time da sua aplicação. Então, uma boa arquitetura é, você faz usando um framework convencional que você já domina, que é muito mais fácil de programar, as partes de HTML, as partes convencionais, e a parte real-time, a parte que envolve Ajax, a parte que envolve Socket.io, essas coisas você faz com o Node, entendeu? Isso é uma arquitetura mais sensata. Não fazer o site inteiro no Node, isso eu acho que é normalmente um equívoco, tá? Existem muitas bibliotecas, tá? Um ecossistema extremamente rico e tem empresas especializadas em hospedar Node, tá? Uma coisa eu garanto para você, hospedagem de Node nunca vai ser tão barato quanto a hospedagem de PHP, tá? Por causa de características de arquitetura desses ambientes, tá? Bom, o que é legal é que pelo fato de que o Node incorpora já uma versão bem moderna de JavaScript, você pode usar, por exemplo, use strict sempre, entendeu? Você pode usar, se você se irrita muito com a sintaxe do JavaScript, você pode usar diversas outras linguagens que compilam para JavaScript, e isso, né, no server-side ninguém liga se você está usando outra linguagem, geralmente, tá? Enfim, essa referência aqui é um livro sensacional que acabou de ser lançado. Na verdade, eu comprei quando o autor lançou uma versão que era self-published. O cara botou lá um PDF, pagava e tal. Depois ele agora saiu pela Pragmatic Programmers. É muito bom esse livro. É um livro curtinho, mas ensina super bem como que é a programação assíncrona conceitualmente. Aquele primeiro exemplo que eu mostrei, o primeiríssimo de todos, eu lembro, aquele que falava que é tempo transcorrido e tal, eu peguei desse livro, adaptei desse livro, tá? Então, você quer conhecer mesmo como que é a programação assíncrona em JavaScript, e não só para server-side, tá? Esse livro é para client-side e server-side. Muitos dos conceitos ele ilustra com exemplos dos dois lados, tá? Enfim, e é isso aí. Eu estou preparando uma oficina online na minha empresa Oficinas Turing, chamada JavaScript Moderno com Node.js e testes automatizados. Se vocês tiverem interesse, acessem lá, pré-node, Turing com BR, ou me escrevam. Ó, esse aqui é o meu Twitter, @ramalho.org. Eu tinha antigamente a conta @luciano, mas ela tinha muitas pessoas que achavam que era Luciano e não dava certo, então eu mudei para ramalho.org, tá? E é isso aí, ainda temos uns minutinhos para perguntas. Alguém tem perguntas? Não? Então, obrigado por perguntar. O Garoa Hacker Club fica na rua Costa Carvalho, 567, tá? É a 250 metros do metrô Pinheiros. Se você gosta desse tipo de evento, se você gosta desse tipo de situação, de estar com pessoas que se interessam por novas tecnologias, que nem você e tal, não sei o que lá, gosta de trocar ideias sobre, enfim, apareça no Garoa. Nas últimas 3 quartas-feiras à noite, a gente ficou falando sobre Node.js lá, um evento regular que a gente tem chamado Turing Club, e a gente tem outros eventos regulares. Quinta-noite é a noite do Arduino, tá? Fica uma galera lá trocando ideias e mostrando seus projetos muito loucos de Arduino. E hoje à noite vai ter uma festa de arromba que já está começando. Então, ao contrário dos outros palestrantes, infelizmente eu não vou poder ficar, porque eu tenho que ir correndo para lá para ajudar a preparar as coisas. Mas super obrigado por terem vindo e a gente se vê por aí.